A narrativa oficial, repetida incansavelmente pela mídia e pelo mercado financeiro, pinta o Plano Real de 1994 como o ato heróico que salvou o Brasil da hiperinflação. No entanto, se aplicarmos a mesma lente econômica crítica usada para analisar o Império Romano, o Plano Real se revela não como uma salvação, mas como o mais sofisticado golpe econômico da história brasileira. Ele não acabou com a extração de riqueza, ele a institucionalizou, criando uma máquina de transferência de renda da população para o sistema financeiro, perfeitamente alinhada aos interesses do Império Americano. Para entender isso, é preciso olhar para a arquitetura do tripé macroeconômico estabelecido em 1999, câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Longe de serem pilares de estabilidade, eles funcionam como as três pontas de um tridente que perfura a soberania econômica do país. Primeiro, câmbio flutuante não gerenciado. Em teoria, o câmbio deveria flutuar livremente. Na prática, ele é deixado à deriva para ser manipulado por grandes players financeiros. Isso cria uma volatilidade extrema que gera dupla alavanca, com o real desvalorizado, poucos dólares compram muitos reais e com esses reais, compra-se uma bolsa de valores também barata. É um convite à especulação e à aquisição de ativos nacionais a preço de banana. Pior, a desvalorização cambial gera inflação, pois os preços dos produtos e insumos importados disparam. Segundo, metas de inflação e juros exorbitantes. Para combater a inflação que o próprio câmbio descontrolado ajudou a criar, o Banco Central utiliza sua única ferramenta, a taxa de juros, a Selic. O Brasil se tornou campeão mundial de juros reais, oferecendo uma rentabilidade absurda e sem risco para o capital especulativo. Isso cria um ciclo vicioso. Juros altos atraem dólares, que valorizam temporariamente o real, mas o custo é o crescimento exponencial da dívida pública, pois o governo precisa pagar esses juros aos rentistas. Terceiro, superávit primário, austeridade. Para garantir que haverá dinheiro para pagar os juros da dívida, o governo é forçado a gerar superávites primários, ou seja, gastar menos do que arrecada antes de pagar os juros. Isso se traduz em cortes brutais em investimentos essenciais como saúde, educação, ciência e infraestrutura. O Estado deixa de servir ao povo para se tornar um mero balcão de pagamento para o sistema financeiro. Assim como o Templo de Jerusalém, com sua elite sacerdotal, colaborava com o sistema de extração romano, o Brasil possui suas elites colaboracionistas. O Banco Central, especialmente com sua autonomia formal, e a elite financeira da Faria Lima atuam como gestores locais dos interesses do capital internacional. Eles não estão gerenciando mal a economia, eles estão praticando uma gestão inversa. Os passivos, as dívidas e as obrigações sociais se acumulam no Brasil, enquanto os ativos, os lucros e a riqueza real crescem exponencialmente no exterior. É uma grande fraude contábil em escala nacional. A prova material disso é o capital offshore brasileiro, um patrimônio estimado em mais de R$1 trilhão, mantido em paraísos fiscais, longe dos impostos e do investimento produtivo no país. Essa riqueza não foi criada magicamente. Ela é o resultado direto de décadas de juros altos, câmbio desvalorizado e políticas que favoreceram a especulação em detrimento da produção. A mídia corporativa, por sua vez, cumpre o papel de justificar ideologicamente este sistema, vendendo austeridade como responsabilidade e juros altos como remédio amargo, enquanto ataca qualquer um que ouse questionar o dogma. Neste sistema, a maior heresia, o maior pecado não é o comunismo, mas o nacionalismo desenvolvimentista. Qualquer projeto que busque usar os vastos recursos do Brasil para construir uma nação soberana e próspera é visto como uma ameaça existencial. A história do Brasil é a história da crucificação política desses projetos. Getúlio Vargas, 1930 a 1945, 1951 a 1954, com seu projeto de industrialização, a criação de gigantes como a CSN, a Vale do Rio Doce e finalmente a Petrobras, Vargas desafiou o destino do Brasil de ser um mero exportador de commodities. A resposta foi uma campanha implacável de desestabilização política e midiática que o levou ao suicídio em 1954, um ato final para denunciar a expoliação do país por grupos internacionais. João Goulart, 1961 a 1964, Jango ousou propor as reformas de base, um programa que incluía a reforma agrária, controle sobre a remessa de lucros de multinacionais e o fortalecimento do Estado. Era um projeto de jubileu moderno, que distribuiria terras e limitaria a sangria de capital.
A resposta foi o golpe militar de 1964, uma operação diretamente apoiada pelo governo dos Estados Unidos, que mergulhou o país em 21 anos de ditadura para garantir que a ordem extrativista fosse mantida. Lula e Dilma, 2003 a 2016. Em seus momentos mais desenvolvimentistas, os governos do PT tentaram retomar um projeto de nação. Usaram o BNDES para financiar empresas nacionais, fortaleceram o Mercosul, descobriram o pré-sal e destinaram seus royalties para a educação, e travaram uma batalha para reduzir a taxa de juros. A resposta foi a Operação Lava Jato, uma sofisticada operação de lawfare e guerra jurídica, que sob o pretexto do combate à corrupção, destruiu setores estratégicos da engenharia nacional, criminalizou a política e culminou no impeachment de 2016, removendo um governo que, com todos os seus erros, ousou desafiar a hegemonia do capital financeiro. Assim como os primeiros cristãos se organizaram na koinonia, uma economia alternativa baseada na solidariedade, a resistência no Brasil se articula em torno de um projeto econômico alternativo. A proposta mais robusta e coerente é o novo desenvolvimentismo, formulado por economistas como Luiz Carlos Bresser Pereira. O coração deste projeto é o câmbio neutro. Não se trata de um câmbio fixo, mas de um câmbio gerenciado. O Banco Central cumpriria seu dever fiduciário, intervindo no mercado para manter a taxa de câmbio em um nível que torna a indústria nacional competitiva. Isso impediria a volatilidade especulativa e a desvalorização crônica que alimenta a inflação. Com um câmbio estável e competitivo, a principal justificativa para os juros estratosféricos desaparece. A taxa Selic poderia ser reduzida a níveis civilizados, como 2% de juros reais ao ano, liberando centenas de bilhões de reais do orçamento público, hoje drenados para o pagamento de juros, para serem investidos em saúde, educação, infraestrutura e tecnologia. Esta é a koinonia brasileira, uma economia onde o objetivo é a produção, o emprego e a prosperidade da maioria, não a rentabilidade de uma minoria especuladora. É o projeto que busca harmonizar o Brasil, a economia real, produtiva, onshore, com o Brasil, o capital financeiro, muitas vezes offshore, garantindo que ambos possam prosperar sem que um sugue a vida do outro. É a busca por uma troca justa, o fiel da balança que pode unificar o país em torno de um projeto de soberania. A disputa sobre a autonomia do Banco Central, a taxa de juros, a política fiscal e o câmbio não são debates técnicos para especialistas. São a manifestação moderna da luta de classes e da batalha anti-imperial. São o campo onde se decide se o Brasil será uma nação soberana ou uma mera província extrativista. A história, da Judéia romana ao Brasil contemporâneo, nos ensina uma lição clara. Sistemas baseados na exploração e na concentração de riqueza geram instabilidade, pobreza e violência. A esperança reside na capacidade do povo brasileiro de compreender essa dinâmica e lutar por um projeto de nação que finalmente coloque a economia a serviço de todos, e não apenas de uma elite.